Fala galera, questão 29/44 da prova específica de matemática da UEM, do vestibular de verão de 2019. É uma questão de geometria analítica e nós temos 5 afirmações e devemos verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. A questão diz o seguinte: no plano cartesiano, considere os pontos A, 1, 1, B, menos 1, 1, C, menos 1, menos 1 e D, 1, menos 1 e assinale o que for correto. Então aqui eu fiz o plano cartesiano com os 4 pontos do enunciado, A, B, C e D. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto A, é o ponto 1, porque aqui nós temos 1 no eixo X e 1 no eixo Y. Por exemplo, o D, nós temos 1 no eixo X e menos 1 no eixo Y. Então, afirmação 01. O quadrilátero ABCD é um losango. Então, se a gente ligar esses pontos A, B, C, D, nós vamos obter um quadrado. E a afirmação 01 está dizendo que esse quadrado é um losango. Lembrando, o que é um losango? Um losango é um polígono formado por 4 lados de igual comprimento. Como nós temos um quadrado aqui e todas as medidas do lado desse quadrado são iguais, medem 2, né? Então, de fato, esse quadrado é um losango. Portanto, essa primeira afirmação ela está correta. Afirmação 02. A área da circunferência circunscrita ao quadrilátero ABCD é igual a 2π. Então, o que é uma circunferência circunscrita a esse quadrado? Vai ser uma circunferência que passa pelos 4 vértices desse quadrado. E como eu acho a área dessa circunferência? Eu tenho que encontrar o raio dela, né? Porque a área de uma circunferência é πr ao quadrado. E notem que o raio dessa circunferência é a diagonal desse quadrado do primeiro quadrante, desse quadrado que mede cada lado desse primeiro quadrante. Então basta a gente aplicar Pitágoras para a gente descobrir essa diagonal aqui desse quadrado. Vamos chamar de R aqui esse raio e vamos descobrir qual que é a medida dele. Então, por teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como esse cateto aqui mede 1 e esse cateto também mede 1, então nós teremos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Como 1 ao quadrado é 1, segue então que vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Logo, o nosso raio será a raiz de 2. Mas lembre que a área da minha circunferência é πr ao quadrado. Então, a área da minha circunferência vai ser π vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2π. Logo, a minha afirmação 02 ela está correta. A afirmação 04, a circunferência de centro A e raio raiz de 3 intercepta cada eixo coordenado em 2 pontos. Então, como nós vimos que essa medida aqui do ponto A até a origem é raiz de 2, então se eu fizer uma circunferência centrada no ponto A com raio raiz de 3, então essa circunferência vai ultrapassar a origem. E notem que se eu ultrapassar a origem, vou ter uma circunferência mais ou menos dessa forma, eu vou estar cruzando o eixo Y em 2 pontos, que vai ser esse aqui e esse aqui embaixo, e o eixo X nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, eu intercepto o eixo X 2 vezes e o eixo Y 2 vezes. Que é o que a afirmação 4 está dizendo. Que a circunferência de centro A e raio raiz de 3 intercepta cada eixo coordenado em 2 pontos. Então, essa alternativa também está correta. A afirmação 08. O perímetro da circunferência inscrita no quadrilátero ABCD é π sobre 2. Então, vamos fazer a circunferência inscrita nesse quadrilátero. É uma circunferência centrada na origem, cujos lados desse quadrado vai ser tangente à circunferência, em algum ponto da circunferência. Qual que vai ser o raio da circunferência? Notem que esse lado aqui está sendo tangente no ponto 1, 0. Então, o raio dessa circunferência vai ser esse segmento aqui, que tem medida 1. Então, nosso R, que é o raio da circunferência, vai ser 1. E a questão está dizendo o seguinte, que o perímetro da circunferência é π sobre 2. E qual que é o perímetro dela? O perímetro de uma circunferência é 2 vezes π vezes r. Como r é igual a 1, vai ficar 2π.
que é diferente de π sobre 2. Logo, essa afirmação está incorreta. Afirmação 16. A circunferência de centro B e raio 1 é tangente à circunferência de centro D e raio 1. Então aqui eu tenho uma circunferência de centro B e raio 1, ou seja, essa minha circunferência intercepta esse ponto aqui do meu eixo Y e esse ponto aqui do meu eixo X. Eu também tenho uma circunferência centrada em D de raio 1, que intercepta meu eixo X nesse ponto aqui e meu eixo Y nesse ponto aqui. Mas notem que as duas circunferências elas não se interceptam. Logo, não tem como elas serem tangentes. Portanto, essa afirmação está incorreta. Então, como se trata de uma questão somatória, para você obter a nota máxima nessa questão, você teria que marcar a soma das alternativas 1, 2 e 4, que é 7. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!